e é isso daí. Eu queria até te perguntar se dá tempo de eu aprender isso até o ano que vem, que é a prova em fevereiro, né? Eu vou estudar todo dia o plano de ensino que você passar. Entendi, mano. Mas assim, tu fala de plano de ensino. Essa prova provavelmente te dá um plano de ensino e te dá até bibliografia. Tem isso em algum lugar do site, não? Olha, tem esse outro arquivo aqui de orientações, mas eu não encontrei o plano de ensino, não. Não encontrei. Tu não quer me mandar o link desse site, alguma coisa do gênero? A gente pode ver. Te mando. Eu vou pegar aqui. Normalmente eles dão os livros. E assim, é bom mesmo fazer as provas antigas, né? Com certeza é a melhor coisa que pode fazer. Ó, te mandei pelo chat. Uhum. Ainda não chegou, que não sei que notificação. Ah, já mandei. Você conseguiu ver o negócio? Ainda não. Mas pode ser algum erro aqui. Não sei. Ah, chegou um linkzinho. Tá, vou abrir esse link. Vou abrir o linkzinho aqui. Edital. É provavelmente no edital, velho. Tô louco, que edital de merda. É. Destaque. Que lixo. Não diz nada aqui, que viagem. Não ajuda muito, né, esse edital. Porra, nada a ver, né? Como deve estar errado, alguma coisa deve estar errado. Aí lá no final tem os Normas. exames, né? Tipo, a USP normalmente é organizado com essas coisas. Formulário de disciplinas. Tá bom, velho. Eu posso tentar buscar isso pra ti, vou falar com algum professor, alguma coisa. Eu tenho um monte de livro de estatística aqui também, a questão não é essa. Mas é que é bom ir focado direto no que eles precisam, né? No que eles cobram e tal. Muitos editais mostram lá os livros que tens que estudar. Sim, eu Anyway. falei com um professor que fez mestrado, né, esse mestrado, inclusive, e ele falou que é probabilidade. É só isso que É, cai. mobilidade é muito amplo, né, mano? Por exemplo, meu, isso aqui, vou te falar, das questões que tá aqui, isso é bem inicial, beleza? É essa primeira questão. Então a probabilidade ela pode ir de uma coisa ainda mais simples do que isso, tipo aquelas bolas que tu tava falando lá, até um Uhum. negócio muito mais punk, muito mais. Mas vamos começar de leve, né? Vamos começar com esse problema 1. A gente quer provar essas coisas. Vamos começar provando a A ali, né? Vamos começar provando a A. Para gravar? Como é que a gente vai fazer esta prova? Vamos começar com a definição de probabilidade condicional, que é uma das definições também bem essenciais, uma das fórmulas básicas. Assim. É tipo para um físico a formulazinha da velocidade. Ela aparece o tempo todo. Ó, quando tu tem uma probabilidade condicional, provavelmente tu não te lembra disso, né? Essa probabilidade. Primeiro, o que é uma probabilidade condicional, né? É a probabilidade, no caso aqui, de que ocorra A, sabendo que ocorreu B. Ou melhor, no caso D. Certo? Qual é a probabilidade de que ocorra A, sabendo que ocorreu D? Por exemplo, digamos que você esteja fazendo a estatística de um time que tem uma determinada quantidade de vitórias quando ganha, quando chove, né? E daí, quando chove, ele ganha com determinada probabilidade. Beleza. Só que quando joga com outro time, ele tem uma probabilidade de perder. Daí, então, tem duas situações, entendeu? Tu vai juntar as duas no mesmo problema. Beleza? É isso. A probabilidade de que ocorra A sabendo que ocorreu D, ou seja, a probabilidade condicional a D, ou DA, tanto faz a ordem, dane-se,
A gente vai escrever aqui por causa disso. Na verdade, a ordem faz diferença, tá? Faz diferença, mas tu vai ver por que eu vou escrever isso aqui primeiro. Tu já vai entender por quê. Basicamente é porque tem isso aqui no enunciado, certo? A gente tem que usar as informações que tem no enunciado e, obviamente, também essas coisas estão relacionadas. Elas não são iguais, mas estão relacionadas. Ok? Então, isso é a probabilidade de A interseção com D. Interseção, tu sabe o que é, cara? Não sei, Tu não lembra o que é interseção na estatística? não lembro. Velho. Então não adianta fazer esse problema aqui, não. Não, tudo bem. Vai fazendo ele. Aí depois de terminar, você passa um livro, um plano, alguma coisa, Não, não, tá? não. Mas isso daí eu vou Eu fiz acompanhando. as 4 questões, mano. Mas se tu não sabe o que é interseção, daí é melhor a gente dar um passo para trás e ver probabilidade naquela apostila mesmo. Tá. Depois eu até te mando as questões aí. Desperdício. Vou abrir aqui a apostila. Interseção, cara, tipo beabá, assim, estatística. Deixa eu pegar aqui. Começo ali, média, moda, mediana, desvio padrão, na prática tu supostamente nem vai usar, se for que nem o teu colega falou, que só cai probabilidade. Se for usar, vai usar o mínimo do mínimo. Assim. O que tem que Sim. entender são essas coisas de probabilidade. Probabilidade condicional, interseção de probabilidades, união, coisas assim. Esse Bernoulli, binominal e Poisson, eu lembro, né? Mas, assim, do nome. Mas de fazer, como faz tempo que eu aprendi, não sei. Vamos. Bem, vai falar aqui todo um monte de coisa, mas é importante a gente dar esse passo atrás. Então ele está dando alguns exemplos de experimentos aleatórios aqui. É nesse tipo de situação que tu vai calcular a probabilidade. Não precisa calcular a probabilidade de um celular cair no chão se tu soltar ele. Obviamente ele vai cair. Mas tem eventos que tu não sabe a probabilidade. Ou melhor, tu não sabe, não existe uma física, uma situação analítica que te responda o que vai acontecer. Por exemplo, quando tu joga uma moeda, não tem nenhuma equação que vai te dizer se vai cair cara ou coroa. É um evento probabilístico. E é esse tipo de evento que a gente estuda na probabilidade. Tem alguns exemplos. Não só, por exemplo, você jogar uma moeda, mas você jogar a moeda 10 vezes e tentar, por exemplo, calcular a probabilidade de cair cara 7 vezes. Não existe uma equação que te dá isso diretamente. Existe uma equação que te dá a probabilidade que isso ocorra. Beleza? Então, continuando. Aqui tem umas outras situações bem interessantes que levam em conta que mesmo quando tu está trabalhando com probabilidade, tu pode ter situações distintas. Por exemplo, quando tu está calculando o tempo de falha de um equipamento, normalmente ele traz um tempo de garantia, assim, porque eles têm uma probabilidade que vai estragar só depois desse tempo, quando eles te dão a garantia. Só que depois desse tempo é um tempo infinito, então existe probabilidades com espaço amostral infinito. Espaço amostral é basicamente aquilo que pode ocorrer no teu problema. Né? Por exemplo, se tu está jogando um dado, é até um dos exemplos, não é. Se tu joga um dado, qual que é o espaço amostral? É 1, 2, 3, 4, 5, 6. Não é possível você jogar um dado que é o número 7. Né? Então está fora do espaço amostral. Muito bem. Número de itens defeituosos numa linha de produção no período de 24 horas. A quantidade de itens defeituosos tem um máximo. Ele chama de N esse máximo, que é o número máximo de itens produzidos. Para uma empresa vai ser mais, para outra menos. Probabilidade sim ou não aqui de uma coisa romper, por exemplo. Probabilidade de vários eventos em sequência. Por exemplo, tu vai jogar uma moeda 4 vezes. Quais são as probabilidades de situações que podem ocorrer? São todas essas. Cara, 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 coroa, 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 cara, e assim vai. Né? Todas as situações. Muito bem. Isso aqui é bem importante, pode parecer bobo, só que, por exemplo, para calcular isso, já é uma equação diferente para calcular isso, por exemplo. Numa tu vai usar binomial, na outra tu vai usar Poisson. Então, se tu não souber interpretar o enunciado, já era. Vai errar o problema, entendeu? Entendi. Muito bem.
Muito bem. Então aqui tem eventos, né? Dentro de um determinado problema, você pode criar eventos. Situação de tu jogar um dado. Qual é a probabilidade de cair um número par? Qual é a probabilidade de cair um número par maior que 3? Entendeu? São eventos que tu vai criando. Daí chama-se de eventos de A1, A2, por exemplo. Né? Então, todos aqui associados com moedas. Eventos diferentes, mas associados com a mesma situação, que é jogar moeda. Muito bem. Olha só, aqui a gente vai falar um pouco do que tu não sabia ali. União, interseção, complementação e diferença. Por enquanto, só teoria. Na prática, daí tu usa essas informações para resolver contas. Por exemplo, o que é a união? Vamos supor dois eventos aqui. Sei lá, o A pode ser, por exemplo, pessoas numa sala que gostam de vôlei. E B são as pessoas que gostam de futebol. A união vai ser você pegar e juntar ou descobrir, né? Aqui a gente não está falando de probabilidade ainda, a gente está falando só de contagem mesmo, número de eventos. Número de, no caso, pessoas que gostam ou de vôlei ou de futebol. Isso que significa união. Você pegar quem gosta ou de uma coisa ou de outra. Ou seja, tu vai pegar todo mundo que gosta de algum esporte aí, ou de vôlei ou de futebol, entendeu? Eles te pedirem a união, é isso que tu vai fazer. Digamos que nessa turma de 50 alunos, tem 10 que gostam de vôlei e 30 que gostam de futebol, então são 40 pessoas, certo? Certo ou não? Sim, sim, sim. Errado. Porque em nenhum momento eu falei se dentro dessas Eles 30 só gostam, pessoas... né? Oi? Se eles só gostam de futebol, só Exato, gostam é de isso vôlei. mesmo. Exatamente. Exatamente. Então, digamos, né, que você está nessa turma e te pergunta, você gosta de vôlei? Daí você levanta a mão. Vocês gostam de futebol? Quem gosta de futebol, levanta a mão. Daí você também levanta a mão. Vão te contar 2 vezes, vai estar errado esse problema aí. Vai ter mais gente nessa turma do que deveria. Não é mesmo? Então, tem que tomar cuidado com isso. Essas pessoas que gostam dos dois ao mesmo tempo, de vôlei e de futebol, estão aqui, ó, na interseção. Então, quando te pedem a interseção, te pedem justamente quem faz parte dos dois grupos assinalados. Lembra que quando a gente estava fazendo ali a probabilidade condicional, tinha o A e tinha o D? Justamente, tinha o grupo do A e tinha o grupo do D. Para ser a interseção naquele teu problema, tu precisaria estar no evento A e no evento D ao mesmo tempo. Tá bom? Então, Sim, união é pegar todo mundo, tomando muito cuidado de que você não pode repetir as pessoas. Aí tem contas para isso. C, pegar só a turminha que gosta de tudo aqui da meiuca. Complementar, olha só. O complementar é aquilo que não faz parte de nenhum dos dois. Por exemplo, nessa turma que eu falei para ti de 50 alunos aí, vamos supor que a união de quem gosta de futebol e vôlei seja 40. Tem 10 alunos que não gostam de nada. Então eles estão no espaço complementar, beleza? Então, obviamente, existe uma relação aí do espaço complementar com o total de, no caso aqui, alunos, desse meu exemplo, e também com aqueles que gostam de algo. A gente costuma dizer que o espaço complementar é 1 menos o espaço normal. Mas eu já vou chegar nisso, porque isso é muito importante para tu conseguir fazer conta, muito. E quando tu, olha só, subtrai um espaço do outro, tu tira apenas aquilo que fazia parte. Em outras palavras, a interseção. Tá subtraindo, tá fazendo A menos B. Então tu vai pegar o A todo, e não tem problema, menos aquilo que também fazia parte do A e estava em B. Né? Então pensa de novo no exemplo de futebol e vôlei. Né? Digamos que fosse futebol menos vôlei. Tu vai pegar toda a turma que gosta de futebol, mas tu vai tirar aqueles que também gostam de vôlei, em outras palavras. Beleza. Então aqui ele vai dar uns exemplos aí de situações, fábrica de processadores, probabilidades, a gente já viu isso aqui, não quero ficar me repetindo. Eu quero resolver um exemplo aqui. Mas antes, você tem que copiar isso aqui, por favor. Isso aqui é o básico, começa por isso a probabilidade, tá? Quando a gente está falando de contas. Quando você terminar de copiar, me fala, né?
Tá ok. Cara, falando nisso, eu preciso ir no banheiro rapidinho. Só um segundo. Vai lá. E aí, man, copiou? Já copiei. Então, o que essa simples formulazinha te diz aí é o seguinte, que probabilidade é aquilo que tu quer dividido pelo aquilo que tu tem. Né? Se tu vai, por exemplo, jogar na roleta e tem lá 36 números e vai ter 17 ali números pretos, 17 vermelhos e um verde. Se tu quer cair preto, vai ser o que tu quer, que é os 17 pretos, dividido pelo que tu tem, que é os 36 números que a bolinha pode cair. Beleza? Sim. Show. Então, basicamente é isso. Vamos dar uma olhadinha nesse exemplo bem banana aqui. Considere o lançamento de um dado honesto. Queremos obter a probabilidade da ocorrência de um número par. Olha só como se começa um problema de estatística. Aqui é o começão do começão. Primeiro você escreve, né, para se localizar, né, todos os eventos possíveis. Isso a gente chama de espaço amostral, como eu já falei para ti. Normalmente a gente usa essa letra grega aqui, ômega. Então quando você joga um dado honesto, tem 6 lados. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Qual que é o evento que você quer que ocorra? Número par. Então, desse espaço amostral, quais são os pares? 2, 4 e 6. Então, veja, o que tu tem? Tu tem é 6. O que tu quer é 3. Tu tem 6 números pode cair, mas tu quer que caia um 3. Como probabilidade é o que tu tem dividido, ou melhor dizendo, o que tu quer dividido pelo que tu tem, mas tu tem, isso aqui tu quer. A probabilidade é o que tu tem, é o que tu quer pelo que tu tem. Vai ficar 3 dividido por 6, que é um meio, beleza? Basication, né? Essa é a probabilidade, 50%, enquanto joga um dado de cada número par. Agora aqui, uma coisa mais interessante. 2 moedas. Qual é a probabilidade de cair duas vezes cara? Bem, quando você joga 2 moedas, tem um problema, né?
Se a gente simplesmente pensar na escrita aqui, a gente não vai levar em conta uma situação bem óbvia. Que quando você joga duas moedas, pode cair cara ou cair coroa e cara. Certo? A ordem te dá mais eventos prováveis com dois lados diferentes da moeda, sacou? Então, na verdade, pode cair cara, cara, coroa, cara e coroa, coroa. Tem esses 4 eventos possíveis. Então tem que prestar muita atenção nesses detalhes. Como tu quer um evento único apenas, que caia 2 coroas, a resposta é 1/4. O que tu quer é 1, o que tu tem é 4. Beleza? Beleza. Show. Vamos pular isso aqui. Muito bem. Veja que eu tô passando a matéria porque eu acho que tu aguenta, tá? Essa Sim, não, isso daí eu reconheço. Eu já estudei na faculdade. Maravilha. Aqui, vamos lá. Abordagem axiomática. Esses 3 axiomas aqui são muito importantes de decorar. São os 3 axiomas da estatística, beleza? Então, o que significa o primeiro aqui? Significa que qualquer valor de uma probabilidade vai ficar entre 0 e 1, sempre. Nunca vai ter uma probabilidade maior que 1 ou menor que 0. Nunca vai ter uma probabilidade negativa. Porque quando tu se propõe a estudar se um evento vai ocorrer ou não, ele tem no máximo 100% de chance de ocorrer. Enquanto tu deixa o celular cair. 100% de chance que ele vai cair. Né? A menos que surja um buraco negro e puxe ele. De modo geral é isso. Então as probabilidades é de 0 a 100%. A probabilidade do espaço amostral todo é 1, ou seja, 100%. Isso é a mesma coisa aqui. Por exemplo, digamos que te perguntem qual é a probabilidade de cair ou 1, ou 2, ou 3, ou 4, ou 5, ou 6 quando tu joga um dado. 100%. E se tu tem 2 eventos mutuamente excludentes, por exemplo, eventos mutuamente excludentes, a probabilidade de, digamos, numa turma de escola, né? As pessoas só jogam ou futebol ou vôlei. Ali é obrigatório, não tem quem gosta dos dois. Então são excludentes, não é? Então a probabilidade da união de quem gosta de futebol mais quem gosta de vôlei é a probabilidade justamente da soma das duas. Só que tem que ser mutuamente exclusivo, nem sempre é. Tipo lá no começo da aula que eu te falei, né? Sim, sim. Se for é isso. Aí tu vai ter que avaliar mediante o problema. Ele te pede para Esse provar não que é. tem interseção, né? Não tem interseção, perfeito. Muito bem. E agora aqui, ó, vamos matematizar um pouco mais isso. Quando você tem A aqui, a probabilidade do conjunto vazio, ou seja, qual é a probabilidade de não acontecer nada? É 0. Isso parece meio besta. Probabilidade do conjunto vazio, como assim? A probabilidade de eu não jogar o dado? Tem que ter isso. Todo espaço matemático tem isso. Se tu vai se propor a fazer um mestrado no INPE, tu vai ter que ver umas matemáticas meio absurdas, assim. Tá? É o que acontece. Tá? Os caras são meio chatos. Mas, de modo geral, todo espaço matemático tem que ter o elemento nulo. Então é isso que ele está mostrando aqui. Sejam A e B eventos quaisquer, olha só. Agora tem interseção, tá vendo? Então, para tu calcular a união, eu tive que subtrair a interseção. Imagine, você está lá nessa turma. Você gosta de vôlei? Você levanta a mão. Você gosta de futebol? Você levanta a mão. Então eles vão pegar a mão de todo mundo que falou que gosta de vôlei. Vão anotar aqui. Gosta de futebol? Vão anotar aqui. E aqui eles vão excluir quem gosta dos dois. Digamos que tem 5 pessoas que gostam dos dois. Por quê? Porque essas 5 pessoas já está aqui e está aqui. Está tanto no 10 quanto no 30. Entendeu? Então eu excluo Sim. uma vez para que não apareça gente a mais aí nessa turma. A ideia é essa. Então essa fórmula aqui, cara, é o teorema de Bayes, é uma das formas mais importantes da estatística. Eu recomendaria que você copiasse, tá bom?
se você copiasse essa e a de baixo. Vou terminar de copiar, não fala. Aviso. A de baixo, ela é o que eu estava te falando de espaço complementar. Qual que é a probabilidade de que ocorra aquilo que tu não quer? É 100% menos a probabilidade de que ocorra aquilo que tu quer. Né? Qual que é a probabilidade de tu jogar duas moedas, de jogar uma moeda e cair cara ou cair coroa? 100%. A probabilidade de cair cara é 50. Tu quer cair cara, qual que é a probabilidade de cair coroa? É 100 menos 50. Que é o que tu não quer, sacou? Sim. Beleza. Então tá bom. Eu tô falando demais, cara. Eu quero fazer uns exercícios. O problema é que essa apostila só vai ter exercício lá pra frente. Deixa eu pegar um exercíciozinho de probabilidade mais simples aqui. Só um segundinho, tá bom? Tá. Você passa lição de casa também? Pra mim resolvendo até a próxima aula? Bem, se tu fechar o pacote de aula comigo, eu posso me propor a fazer os negócios sim. E demanda um tempo Pacote preciso. de, Oi? pacote de 5 horas, você disse? Pode ser. Tá. É, Vou dar uma como, como pensada. eu, como eu não estava imaginando, né, que a gente ia fazer uns negocinhos assim. Mas vamos lá, vamos lá. Vou pegar aqui o probleminha e vamos fazer aqui, ó. Parece besta, mas vai ajudar a tu se localizar, se sentir seguro. Quero que tu me responda a primeira. Responda o mais rápido que tu puder, pra gente poder fazer o máximo de exercício possível, beleza? Não quiser fazer Tá. conta, me diz isso. Agora, se precisar fazer conta também não tem problema. O importante é me dar a resposta certa. Tá, no dado tem 6 números, 3 deles são ímpar, né? Então é 50%. Perfeito, 50%. Questão 2. Se lançarmos dois dados ao mesmo tempo, qual a probabilidade de dois números iguais se ficarem voltados para cima? Tá, são 2 dados para 2 probabilidades. Precisava rever a fórmula para 2 probabilidades. Não, não tem nada de fórmula. Não? Deixa eu ver. Jogar um dado com a probabilidade de ter um ímpar. Quando tu Pelo não. menos um ímpar, é isso? Não. De Ímpar, dois como assim? números iguais Aqui não tem ficarem. nada de ímpar mais. Estamos falando da Ah, questão 2 desculpa. agora. Desculpa, tô lendo de cima. São 2 dados ao mesmo tempo. Qual a probabilidade de 2 números iguais ficarem voltados para cima? Quando você fez a de cima, você pensou em todas as possibilidades que aconteciam quando você joga um dado. Foi isso que você fez, né? Sim. Você pensou que pode ser 1, 2, 3, 4, 5, 6. A 2, a mesma coisa. Você tem que pensar em todas as possibilidades que ocorrem quando se joga dois dados. É. Pode correr 1, pode correr 1, 2, pode correr 1, 3, e assim vai. Né? Uhum. Muito bem, então com isso em mente, tente me Um responder aí. sexto. Um É isso. sexto? Como é que. Você chutou, né? É que eu não vou. Não sei se dá tempo de eu fazer aqui a toda a probabilidade. Não precisa fazer, né, velho? É só pensar, só ter um pouco de lógica. Né? Deixa eu ver. 2 ao mesmo tempo. Faz uma coluna aqui, por exemplo. 1, 2, pá, 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 1, 6. Aqui tem 6, certo? Aham. Agora vamos para a próxima. 2, 1, 2, 2, pá, pá, 2, 6. Aqui também tem 6. Sim. E tem um deles que é igual. Todos têm um deles que é igual. Mas por enquanto a gente está pensando só no espaço amostral. Quero saber quantos eventos possíveis tem quando joga dois dados. Eu já contei 12 aqui. Ah, tá. É 12 vezes 6. Pensa um pouco. Não, 72? pensa um pouco aí, 72 pensa vezes um pouco. 12. Não chuta coisa, mano. Não faz sentido nenhum. Eu poderia, ó, veja, eu tô fazendo a coluna do 1 aqui, aqui é a coluna do 2, então ainda tem que fazer a coluna do 3, do 4, do 5 e do 6, né? Tá, são 72 probabilidades. Não são, velho. Resultados possíveis, Não não são? são, não são. São.
Ó, tu entendeu o que eu fiz aqui, ó? Essa é a coluna supondo que o primeiro caiu 1. Aqui supondo que o primeiro caiu 2. Vai fazer supondo que o primeiro caiu 3, caiu 4, caiu 5 e caiu 6. Certo? Certo. Cada coluna tem 6 possibilidades. Uhum. E uma delas é igual. Não, mas eu tô falando só do espaço amostral ainda. Eu quero saber a quantidade de eventos que tu tem. Não tô pensando ainda no que tu quer. Tô pensando só no espaço amostral. Eu quero Tá. saber quantos elementos tem nesse espaço amostral. Aqui tem 6 elementos, aqui tem 6, já tenho 12. Aqui vai ter mais Uhum. quantos? Mais 6. São Isso, 18. então ao total eu vou ter quantos? 36? Exato, 36, agora sim. Tá. Então dá pra fazer de qualquer jeito, entendeu? Uhum. Certo. Espaço amostral são 36 eventos diferentes, muito bem. Então, é o que tu tem. São as possibilidades que tu tem de ocorrer aqui. Lembrando que probabilidade é o que tu quer dividido pelo que tu tem. O que tu tem, você contou que são 36. Mas as que tu quer, de acordo com o enunciado, são as que os números são iguais. Por exemplo, aqui É, eu tenho um igual, aqui eu tenho um igual. Quantos eu vou ter igual aqui em todas as minhas colunas? 6. Tá. 6, exatamente. 6 por 36. Não, um sexto. Um sexto. Perfeito. Agora sim. Essa é a lógica, tá? Ou seja, Uhum. tu sempre tem que escrever o teu... Tem que entender. Não precisa escrever, né? A gente não vai escrever tudo aqui. Às vezes são centenas de possibilidades, né? Tu não vai escrever. Mas tu tem que entender qual é o valor dele, qual é o tamanho dele. Sacou? Foi o que a gente colocou aqui, 36. Nós entendemos o tamanho dele. E em cima a gente coloca só aquilo que a gente quer, que são os números repetidos. Beleza? Beleza. Beleza, a ideia é essa. Sempre entender o seu espaço amostral. Às vezes o espaço amostral vem dado no enunciado. Ou às vezes a gente não precisa, mas esse é um problema que precisa. Por isso que é muito interessante você ler muitos problemas, ler a teoria lá para compreender aquelas partes iniciais que eu falei, porque cada problema se resolve de um jeito. Né? Vai ter enunciados que tu nunca que vai conseguir resolver desse jeito. Vai ter que partir para distribuição binomial ou algo do gênero. Mas enquanto dá, a gente vai fazendo desse jeito aí. Beleza? Então, vamos agora ver a próxima perguntinha. Qual é o nome desse site? Depois eu mando. Eu não sei também. Tá. Acabei de pegar aqui no Google. Dá uma lida na 8 aí, na 3 aí, me diz se você sabe fazer. Tá. 8 bolas idênticas. 3 azuis. 4 vermelha e uma amarela. Retire se ao acaso uma bola. Qual a probabilidade da bola retirada ser azul? Não é só, tipo... pensar. 3, 1, 8. Aqui uma regra de 3 já não serviria para Não, resolver? definitivamente não. O que vai resolver aí é aquela forma que eu pedi para você copiar. E a probabilidade, basicamente, é o que tu quer dividido pelo que tu tem. Ah, O que tá. é aqui? Isso. Que tu Tu quer quer. retirar o que aqui? Quero 3. Eu 3, tenho exatamente. 8. Mas quantas tu tem ao total? Tem 8. Tenho 8. Pronto. A probabilidade é Ah, 3 sobre 8. tá. Boa. Perceba que Beleza. os números que a gente está tendo como resposta são sempre menores que 1. 3 sobre 8 é um número menor que 1. Como deve Uhum. ser. As probabilidades são sempre menores que 1. Vamos para 4 aqui. Vamos para 4. Qual a probabilidade de tirar um as ao retirar ao acaso uma carta de uma baralho de 52 cartas que possui 4 naipes? Copas, paus ou espadas, sendo um as em cada naipe. Então 4 por 52, né? 4 por 52, perfeito. Porque tu tem 52 como total, mas tu quer 4 cartinhas aí desse baralho, especificamente. Agora 5. Sorteando o número de 1 a 20. Qual a probabilidade desse número será múltiplo de 2? Múltiplo de 2 seria par, metade. Então é 10. É 10 por 20. Perfeito. Ou 1 sobre 2, ou 50%. Tem várias formas de Isso. representar os números.
Muito bem, essas aí foi as fáceis. Vamos ver as médias agora. 5 vezes, qual a probabilidade de sair cara 3 vezes? Teria ideia de Beleza. como fazer? É 1/2, a probabilidade de cair uma vez. Aí cair Isso. 3 vezes, eu posso somar todas as. Assim, 5 vezes, então é 10. E cara seria 3, é isso? Não, errado. 10. Esse problema ele não é tão simples quanto aparenta. Ele já envolve, de certa forma, a distribuição binomial. Claro que no contexto de ensino médio a gente não vê isso, a gente vê combinação para resolver. Naquele contexto de probabilidade condicional também. Então a gente precisa dar um passo a mais agora na teoria. Deixa eu pegar aqui. Cadê? Cadê a apostila aqui? Agora a gente vai ver probabilidade condicional. Lá naquele evento ali que que você acabou de ler, nós ainda não tínhamos uma probabilidade condicional, mas vai ter muito a ver, beleza? Lá naquele caso, era uma probabilidade independente, porque o que você joga não influencia no próximo. Né? Quero dizer, se você joga uma moeda e cai cara, a moeda não tem memória. Quando tu jogar lá de novo, não vai influenciar o fato de ter dado cara antes. Não é? Primeiro vamos ver a Sim. situação que supostamente tem memória, que é a probabilidade condicional. Depois a gente volta para aquilo que estava rolando lá naquele problema. Ó, essa é a fórmula que apareceu lá na tua prova, né? Eu estava explicando. Então, note que ela está bem aqui ainda no começo do assunto. A probabilidade de que ocorra A, sabendo que ocorreu D, é a interseção, agora você sabe o que é interseção, ocorrer A e D ao mesmo tempo, dividido pela probabilidade de que ocorra só D. Beleza? Então, agora vamos dar uma olhadinha nesse exemplo aqui. Um par de dados honestos é lançado. A probabilidade de ocorrer o número 2 e pelo menos um dos dados. Olha só. Se já tem a informação de que a soma dos números, quando você jogou, é 6. Veja, uma probabilidade condicional. Qual é a probabilidade de que ocorra 2, sabendo que a soma é 6? Beleza? Uhum. Então, primeiro, a gente tem que descobrir essas coisas separadamente. Qual é a probabilidade de que ocorra 2? Ocorrer o número 2 em pelo menos um deles, né? É o que ele chamou de B aqui, ó. Ocorrer 2 em pelo menos um dos dados. Todos esses aqui, ó, são todas as possibilidades quando tu joga 2 dados de cair 2. Não é mesmo? Se a gente Sim. tivesse completado aquelas colunas lá, tu ia ver todas essas 11 situações aqui. Sim. No Então a caso lá probabilidade... seria só 5, né? Oi? Como assim? No caso lá seria 5 colunas, né? Cada uma com 2 itens. Não, cada uma com 4. Seria 2. 2, 2, 2, tá? Não, tu ia ter que... Tu vai pensar assim, eu vou jogar 2 dados, eu tenho que construir todas aquelas 6 colunas. É isso. Ah, tá. Uhum. Por isso que até tem 36 aqui, tá vendo? São as 36 possibilidades quando você joga 2 dados. Tu tem 36 eventos diferentes. A gente já viu isso. Para que ocorra 2 em pelo menos um dos dados, que é o que eu estou querendo, que eu chamei de B, eu vou lá naquelas colunas e olho em todas as situações que tem o número 2. E são todas essas. Ok? São 11 situações. Então significa que quando você joga 2 dados, ocorrer 2 pelo menos em um dos dados é 11 sobre 36. Alguma dúvida? Não, está Tá bom. claro. Agora a área, a soma dos dois dados é 6. De novo, tu vai olhar todas aquelas 36 combinações e vai somar elas e vai ver em qual delas dá 6. E fazendo isso, você vai encontrar essas 5 possibilidades aqui. Agora, a ideia é o seguinte. Vou
focar no que eu quero. Eu quero saber qual é a probabilidade de que ocorra 2 em pelo menos um dos dados, sabendo que a soma é 6. Então eu olho para a fórmula e ficou desse jeito. Eu tenho que ver então quem é a interseção desses dois eventos, ou seja, quantos dessas combinações de dois dados faz parte dos dois eventos ao mesmo tempo. Né? Vôlei e futebol, lembra? E embaixo, Sim, sim. qual é a probabilidade da condição, ou seja, de que a soma dê 6. A interseção, a única coisa que tu vai ter que fazer é perceber nesses dois grupos quais são os elementos iguais. 2, 4, 2, 4, 4, 2, 4, 2. São só eles. Não tem mais nenhum igual. Então a probabilidade da interseção, ou seja, veja a grande diferença. Aqui é no detalhe a diferença, cara. Veja a diferença. Aqui, ó. Os alunos passam em estatística na faculdade e não percebem a diferença. Interseção é diferente de condição. Interseção é ocorrer os dois ao mesmo tempo. A soma dos dois dados é 6 e ocorrer 2 em pelo menos um dos dados. São essas duas possibilidades das 36. Essa é a interseção. Beleza? Uhum. Mas eu não quero saber a interseção. Eu quero saber qual é a probabilidade de que ocorra 2 em pelo menos um dos dados, sabendo que a soma dos dois dados é 6. Então eu sou obrigado a utilizar a fórmula. Eu já sei que a parte de cima aqui, então, é 2,36. A parte de baixo aqui também já calculei, 5,36. Então, resolvendo essa continha, tu chega em 2/5. Beleza? Sim, sim, sim. Só fazer a divisão. Muito bem. Agora, olha só o exemplo 2.8, que interessante. Ele quer praticamente a mesma coisa, só que ao contrário. Qual a probabilidade de correr a soma igual a 6, sabendo que um dos dados apareceu o número 2? Veja, é o contrário. Então, muitos alunos pensam, então é o contrário da resposta aqui. Errado. Primeiro porque o contrário dessa resposta daria um número maior que 1. Não existe probabilidade maior que 1. Tu tem que escrever a equação. O legal é que a interseção nós já temos, e a probabilidade do evento B, a probabilidade da condição, que no caso aqui é sabendo que um dos números é 2, nós também já temos. É aquele 1 sobre 36 que eu fiquei falando. Então a probabilidade aqui é 2 sobre 11, uma probabilidade diferente, tá vendo? Aqui é PBA, aqui é PAB. Então, compreender enunciado é crucial aqui. Não se confunde mesmo. Beleza. Vamos ver essa outra. Dá uma lida nesse enunciado aí, quando terminar de ler, me fala. Tá bom. Eu terminei. Nessa questão, não entra esse negócio de, já caiu um, então ele sai do que eu tenho? Perfeito, esse é o detalhe aqui. Esse é o detalhe. Então perceba que ele vai fazer esse problema numa estrutura um pouquinho diferente do anterior. Ó. Porque, né, qual que é a primeira pergunta? A probabilidade que cai na avaliação são nem os capítulos que é estudado. Ele estudou os 4 primeiros. Até. 4. E vai cair 3 dos 10, né? Ele estudou 4 dos 10 e vai cair 3 dos 10. Qual é a probabilidade de que caia exatamente aqueles que ele estudou? É o que tu falou, meu cara. Olha só. Primeiro, é a probabilidade de que o primeiro seja um dos que ele estudou, ou seja, 4 de 10. Certo? Daí, Certo. como a gente vai conversar mais na nossa próxima aula, quando tu tens probabilidades independentes, tens que multiplicar. Então, olha só o que acontece.
tu tem que multiplicar pela probabilidade de que caia agora, na segunda questão, o problema que ele estudou, que é 3 de 9. Porque agora só tem 9 assuntos, um já foi escolhido. Agora só tem 9. E também já foi escolhido um que ele sabia. Então só tem 3. Então agora, para a segunda questão, aqui é a primeira questão, aqui é a segunda questão, aqui é a terceira questão. Só tem 3 de 9. E finalmente, na terceira questão, vai ter só 2, que ele estudou de 8 possíveis. Então, como são eventos independentes, a hora que o professor está sorteando lá não tem relação nenhuma com o sorteio anterior, tem que fazer essa multiplicação, beleza? Quando você tem situações de probabilidades independentes, você tem que multiplicar. Daí tu vai ficar... Probabilidades dependentes. Tem que multiplicar. Isso. Por exemplo, ó, essa aí para finalizar a aula, tu nunca mais vai esquecer. Imagina que você quer saber se uma menina engravidou. A guria chega, mas eu me cuidei. Vamos ver se ela se cuidou mesmo. Como todos os métodos contraceptivos são independentes, tu pode multiplicar a probabilidade de cada um deles. Então, digamos que ela tenha feito o coito interrompido. Dizem que é 20%, então é 1 de 5. Digamos que ela tenha usado o preservativo. É 99% de chance de funcionar, então é 1% de errar. Que ela tenha usado a pílula, também 1%. Que ela tenha usado o DIU, 1%. Que ela tenha... Bem, ela fez sexo, então tem que ver se está num dia fértil. Eu ouvi dizer que são 3 dias de 30, né? No mês, são 3 dias no mês. Ou seja, são todos eventos independentes, sacou? É só tu fazer a multiplicação que tu chega na resposta. Daí vai dar um número aqui absurdo. Vai dar 3 por 2, 4, 6, 7. 15 vezes 10 dá 7, ou seja... Muito baixo, né? Sobre 15 bilhões. Sobre 15 vezes 10 bilhões. Um negócio absurdo, assim. É praticamente impossível, entendeu? Então, quando um casal fala que cuidou, é porque não cuidou, tá ligado? A situação é essa, meu velho. Então é isso, velho. Tem muita coisa aí pra tu ver pra essa prova, tá? Não tem como começar as questões da prova ainda. Mas, revisando isso aqui, a gente já pode tentar, por exemplo, fazer a primeira da prova. Beleza? Beleza. Show de bola, então, meu querido. Recomendo que você leia esse capítulo das probabilidades aí dessa apostila e se tu fechar o pacotinho lá, eu vejo as questõezinhas de tarefa pra ti, beleza? Tá, e um plano de estudos, como é que você faz, assim? Só se fizer o pacote, né? Porque eu tenho que ver muita coisa aí pra fazer um plano de estudo. Tá, só o de Curioso. 5 horas você já Sim, fecha. De 5 posso fazer, seria, assim, foi, desculpa. posso fazer pra essas 5 horas daí nosso plano de estudo. Tá bom? Aí nas 5 horas eu já consigo aprender para fazer a prova? Será que não é possível? Definitivamente não. É? Muita matéria, velho. Não tem condição. Tem Sim. condição. Então você diz 5 horas. Eu vou fazer o plano de estudo para essas 5 horas, entendeu? Para o que tu vai conseguir aprender nessas 5 horas. Não tem como prever o que tu vai estudar sem mim, tá ligado? Sim, sim. Se eu pegar, tipo, 5 horas todo mês, assim, será que até fevereiro dá para matar Não. essa prova aí? Cara, você tá com muita dúvida básica, velho. Não tem como. É no mínimo, se tu quer mesmo passar na prova no fim do ano, no mínimo umas 2 horas por semana de aula 2 por comigo. semana. Tá. Assim, dá para começar com 2, se a gente vê que tu tá pegando bem, aí vai para 3, mano. Porque assim, ó, eu tenho outro aluno agora, mas eu tenho que te mandar a real. Olha só, cadê a prova, porra? Deixa eu abrir aqui. Caramba. Mandei no WhatsApp. Não, eu sei, mas é que eu abri aqui. Velho, evento como esse aqui, que tu tem contador, cara, absurdo de fazer dificuldade. Evento que tu tem que usar propriedade de espaço amostral, tenso demais. Evento duplo, muito difícil. Evento aqui de... Cara, eu nem sei o que é isso, assim, para começar. Função indicadora, é uma função muito específica. Então, é um negócios de outro nível. Não vai ter nem nessa apostila aí. Essa apostila é inicial, entendeu? Essa questão 4 aqui, tu não vai ver em apostila de graduação normal, entendeu? Então, o que eu posso fazer para ti é propor aí o estudo dessas 5 aulas e depois a gente vê se tu quer continuar, beleza? Beleza, beleza. É que você acha que vai ser muito difícil aprender tudo isso daí, né, até lá.
Até a prova tu consegue, só que não vai ser com 5 aulas. Tu falou Entendi. 5 aulas por mês. Seria uma aula por semana, basicamente. Pode ser que dê. Só que tu vai ter que estudar muito sozinho. Pode ser que dê, pode ser que dê. Tá ok, beleza. E você passa, tipo, apostila, algum outro material além desse? Posso passar, né? Só que, de novo, vou ter que ver aí pra tua situação. Daí vou ter que gastar um tempo aí, beleza? Beleza, fechou. Obrigado, tá? Show de bola. Abraço, valeu. Tchau.